O padre Tiago Freitas foi um dos coordenadores da presença online da Arquidiocese de Braga durante o confinamento e foi ele a assumir a reflexão que, nesse sentido, foi feita nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social, desta vez com o tema Mais do que Ligados. Desde logo foi claro ao afirmar que nada substitui a missa na comunidade e é no espaço do templo e com a participação dos fiéis que a liturgia cumpre a sua função. Porém, o confinamento de março e a impossibilidade das pessoas se deslocarem à paróquia por motivos sanitários levou a uma presença da Igreja no digital. Nesta tal circunstância anormal, o poder ver o seu pastor, seja ele o bispo ou o pároco, é um certo toque também de uma rotina, de uma normalidade, de uma ligação à comunidade, numa lógica de maior vínculo, que estas celebrações de âmbito nacional não o permitem. Não o permitem fazer, porque é uma massa anónima e a ligação do cristão à sua comunidade, creio que é importante. A 14 de março, Braga iniciou as transmissões da missa a partir do Paço Episcopal e que se prolongaram até maio. O padre Tiago Freitas sublinhou ainda a importância de trazer para estes momentos a dor e o luto que nestes dias estavam dificultados pelas regras sanitárias impostas aos funerais. Ter estas Eucaristias transmitidas onde era possível rezar pelos falecidos, e foi isso que o arcebispo fez a partir de uma certa altura, de nomear as pessoas que faleceram naquela semana vítimas do Covid. E, portanto, muita gente, familiares e amigos, congregaram-se naquela celebração transmitida pela internet para, em família, rezarem pelos seus mortos, e eu creio que isso é mais uma vantagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindos, caríssimos cristãos e amigos, uma saudação para todos. Uma das apostas da Arquidiocese foi trazer para o digital a transmissão da fé. Onde o Dom Nuno também, no momento em que pararam as catequeses, exerceu aquilo que é o munus do bispo, de ensinar. Portanto, tudo o que presidiu a isto foi congregar a diocese em torno do seu pastor, de um líder que oferece um certo grau de confiança, de liderança, de normalidade. Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira transmissão de Como Fazer Transmissão em Direto. Olá, eu sou... Esta reflexão apresentou também as soluções técnicas que podem ser seguidas pelas dioceses e paróquias. Propostas que já tinham sido objeto de um curso online em que o Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese tinha partilhado informação para dotar de qualidade as transmissões litúrgicas. Tudo porque a presença da Igreja nestas plataformas tem de ser trabalhada e não pode partir do improviso. No nosso caso, tínhamos a sorte de ter um departamento de comunicação que gozava de estabilidade, das pessoas que manteve-se estável ao longo dos últimos anos, as pessoas conhecem-se, cada um com as suas capacidades. Foi-se criando uma rede de contactos e de parcerias de jornais locais, rádios locais, de arciprestados, paróquias, que depois, no momento onde foi necessário congregar essas forças todos ajudaram no sentido de ampliar aquele momento que se estava ali a viver. E, portanto, muita gente acompanhava as transmissões, não só, deixem-me dizer assim, por causa do alcance da página de Facebook da Arquidiocese, mas porque houve uma rede de páginas e de publicações cruzadas que multiplicaram por toda a Arquidiocese e fora da Arquidiocese aquilo que ali se estava a passar, com as transmissões que se fizeram a partir de... Por fim, um apelo muito a propósito dos dias que vivemos. É que se na altura era necessário improvisar, neste momento vamos entrar numa nova fase de inverno e até uma próxima vacina, onde já não há, entre aspas, a desculpa de não estávamos a contar, não é? Portanto, é necessário refletir sobre o que é que nós queremos para os próximos tempos e enquanto o cenário não piora ainda mais,
de nos precavermos e de montarmos uma estratégia que ofereça uma resposta adequada e justa àquilo que os cristãos esperam de qualquer paróquia ou das suas dioceses. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Na Arquidiocese de Braga foram 56 emissões online, juntamente com as catequeses de Dom Nuno Almeida e a recitação do terço em 4 santuários da Arquidiocese. Transmitir eventos e celebrações nos meios de comunicação e nas redes sociais, um tema destes dias e que convoca a adoção de linguagens e estratégias específicas. O padre Nuno Rosário Fernandes, do Patriarcado de Lisboa, tem reservado algum do seu tempo e do seu trabalho para estes projetos e por isso está hoje connosco para dar continuidade a um debate cada vez mais necessário. Padre Nuno, boa tarde, obrigado por estar connosco. Eu disse que tem reservado algum do seu tempo e do seu trabalho, ou tem reservado muito do seu tempo e do seu trabalho? Tem sido mesmo muito. Antes mais, obrigado por este convite, por esta partilha. Tem sido mesmo muito. Durante o tempo do estado de emergência, o confinamento, passei algumas horas, sobretudo, a tentar preparar aquilo que seria a qualidade de uma transmissão, não é? Eu, felizmente, tinha já algum material técnico, permitiu-me, desde o momento em que sabemos que vamos começar a ficar fechados em casa e que não iria haver celebrações, permitiu, desde logo, começar a montar as pequenas coisas que tinha para fazer essas mesmas transmissões. E, de facto, foi uma experiência muito, muito rica, porque, da minha parte, permitiu um investimento muito grande técnico, não digo um investimento material, mas um investimento do tempo e na aprendizagem. E foi, de facto, bom, foi rico, porque depois serviu também para ajudar outros colegas. Porque durante esse tempo também foi muitas vezes solicitado pelos colegas da própria Diocese e outras, também pedindo alguns conselhos, algumas recomendações sobre o que poder fazer para uma resposta naquela situação. Não é? E vamos a essa resposta, porque acredito que continua a ser uma pergunta que ainda é formulada. O que é que se pode, de que forma é que se pode pegar em algumas ferramentas, em alguns meios tecnológicos e transmitir uma celebração? É assim, hoje em dia a tecnologia permite-nos com muita facilidade fazer um direto em qualquer situação. No entanto, para transmitir uma celebração litúrgica precisamos lhe dar alguma qualidade. Qualidade técnica que passa sobretudo, mais do que a imagem, se ter uma grande imagem, é ter um bom som. E de facto isso é essencial, porque na liturgia nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. É o essencial numa transmissão. Ouvir com qualidade, ouvir, seja perceptível, desde a palavra àquilo que é depois a homilia, portanto, tudo aquilo que é a dinâmica de uma celebração. E isso com um telemóvel e um equipamento de som ligado ao telemóvel, isso é possível fazer. Há recursos mais simples, há recursos mais complicados e mais caros, mas de facto isso é possível. Agora, eu acho que o importante é esta agilidade para recorrer a estes meios, porque ainda há muita gente que ainda tem esta dificuldade, não é? Muitos de nós temos um smartphone e um direto faz facilmente com o smartphone, mas depois é preciso algo mais. Pois, não basta ligar o direto numa rede social. Não basta ligar o direto numa rede social. É preciso ter ali algum cuidado também com a própria celebração, a própria liturgia em si. Eu vi durante o tempo do confinamento, vi algumas celebrações, né, em direto, que de facto percebia e percebo ainda hoje esta necessidade de estar junto das pessoas e o recorrer de qualquer forma para que isso acontecesse, mas de facto é necessário dar alguma qualidade litúrgica, alguma qualidade também àquilo que é a liturgia. Como se dá à própria celebração, não é? Exatamente. E aos que participam na celebração. E já vamos a essas linguagens e ao que fazer. Antes, há pouco o Padre Nuno disse que o tempo de confinamento permitiu permitiu investir na preparação. E esse é o passo prévio e necessário que é preciso dar antes de qualquer projeto. É sem dúvida necessário, porque nós, em primeiro lugar, temos que perceber e temos que saber o que queremos, não é? Saber o que é que nós pretendemos, qual o nosso objetivo, quando pensamos em transmitir alguma coisa, a quem é que nós queremos chegar, mas, sobretudo, também como é que queremos chegar e o que é que queremos levar. E, a partir daí, começar a ver um pouco os recursos que temos e aquilo que onde é que nós, de facto, podemos ir buscar aquilo que é necessário, não é? Este tempo permitiu-me fazer alguma pesquisa, já conhecia alguma coisa, até pelas próprias transmissões que tenho feito no Patriarcado de Lisboa, portanto,
tudo aquilo que já vai sendo feito, há um trabalho já com algum tempo, e foi uma mais-valia, não é? Mas ainda assim senti esta necessidade de conhecer mais. E isso é essencial. O programar para, de facto, podermos projetar algo com qualidade. Depois, que linguagem é que é necessário utilizar? Pode-se recriar o ambiente de um templo no ambiente de uma galáxia digital? É assim, aqui a questão, eu sinto que o importante é levarmos às pessoas a possibilidade de um tempo de oração. E neste caso, um direto a partir de uma igreja é o fazer com que essa igreja chegue à casa das pessoas. Nós vemos isso nas televisões, a televisão já o faz, não é? Aqui a questão é o ser um instrumento mais acessível e mais rápido também, não é? Mas algum cuidado a ter, por exemplo, porque todas as pessoas podem ver, seja quem conhece o ambiente, quem conhece a paróquia, como quem não conhece. Sim, sem dúvida, está acessível a todos e a internet hoje em dia é um instrumento acessível a toda a gente e daí também termos ser necessária esta atenção, ser necessário este cuidado para que de facto o que levamos às pessoas seja o importante, que é a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, mas sobretudo seja também uma oportunidade de estar em contacto com uma comunidade. E de forma a que todos percebam, mesmo quem esteja mais ou menos por dentro da linguagem. Sim, esse cuidado é necessário ter. Sim, sem dúvida, esse cuidado é necessário. Eu gostava só de frisar aqui um aspecto que acho que é o mais importante no meio disto tudo e foi sempre a minha aposta, que é permitir que quem está em casa, quem está longe, não podia ir à igreja, ainda hoje há muita gente que não pode, pudesse ter contacto com aquela que era a sua comunidade. E nesse sentido procurei depois fazer um investimento, tivesse a possibilidade de fazer um investimento para dar continuidade a isto na própria paróquia, porque sentia que havia pessoas que ainda tinham esta dificuldade em sair de casa. Há muita gente, e pensando até nos próprios doentes, ainda antes da pandemia já existiam doentes, e este desejo de poder levar a comunidade, aquela que é a sua comunidade paroquial, até aos doentes. E isto tem sido, de facto, muito bonito perceber depois o que são as reações que nos vão chegando. E era precisamente por aí que ia, são positivas, é uma nova forma de presença, é uma outra porta que a paróquia tem. E abriu as fronteiras da paróquia. Não é? Abriu as fronteiras da paróquia, porque hoje em dia nós temos gente a acompanhar-nos não apenas na área da paróquia, neste caso em Benfica, mas em todo o país e até um pouco por todo o mundo. Isto foi acontecendo durante o tempo do confinamento, e agora, se calhar com muito menos gente, porque as pessoas já não estão tão fechadas em casa e ainda assim, e já começam a fazer um pouco da sua vida, e felizmente que fazem um pouco da sua vida normal, mas ainda assim vamos tendo gente que nos vai acompanhando, que se sentiu bem, sentiu-se acolhida de alguma forma, sentiu a importância da presença de uma comunidade junto delas naquele momento difícil e vai mantendo a sua presença. Há uma expressão que marcou este debate nas jornadas, nomeadamente em torno das transmissões das celebrações litúrgicas e que teve reações depois diferentes, que foi dizer que o zapping chegou às missas. Acha que é isso que está a acontecer? A pessoa pode escolher o sacerdote, a comunidade? Digamos que talvez tenha tornado uma possibilidade, mas ainda assim eu sinto que as pessoas de alguma forma procuram também a sua própria referência. Ligadas a uma comunidade. Ligadas a uma comunidade. Não tanto o andar à procura de uma celebração, mas o estarem ligadas àquela que é a sua comunidade. E na vida cristã isto é essencial. Nós não vivemos a nossa fé sozinhos, precisamos estar integrados numa comunidade paroquial, num movimento, e daí esta necessidade também da referência comunitária e que a pessoa possa ir continuando com essa referência, possa ir alimentando a sua fé nessa referência. E esta é uma metodologia ou é uma ferramenta que veio e que vai ter também o seu papel, apesar de todas as evoluções que a situação atual possa ter? Eu acredito sim, que isto vai continuar a ser necessário e, sobretudo, temos que procurar encontrar respostas e outras formas de chegar ainda de um modo diferente, não é? De levar algo mais. Celebrações litúrgicas e outros acontecimentos. Precisamente, para além daquilo que é a celebração da liturgia, procurar outros meios, até mesmo para a formação, já vamos vendo, há instrumentos técnicos já para a formação, para a catequese, está a decorrer neste momento uma formação em instrumentos digitais para a catequese, portanto, creio que isto cada vez mais precisamos de investir nestes meios tecnológicos. Que são uma forma de nos aproximarmos quando temos de estar afastados fisicamente, não é? Sempre, sem dúvida, e nós fomos percebendo isso até mesmo a nível familiar, das relações familiares. A possibilidade de fazer uma videoconferência, de uma videochamada com a família, cria
cria um sentimento diferente do que estar apenas a ouvir a pessoa no telefone, não é? Eu próprio fiz essa experiência com os meus pais durante o tempo. O que antes não fazia, comecei a fazer com maior regularidade, que é para os ver. Não podia ir a casa e então o facto de ver, de encontrar, de olhar, de poder olhar as pessoas, de facto cria maior proximidade. E estes meios permitem-nos isso. De facto, os meios tecnológicos cada vez mais com os 5 sentidos também incluídos. Sem dúvida. Nas suas ferramentas e nas suas potencialidades. Padre Nuno Rosário Fernandes, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Por ter estado aqui. Felicidades também para esse trabalho. Obrigado. Em torno das ferramentas digitais e das transmissões que se levam até casa das pessoas.